Olá pessoal, tudo jóia? Esse vídeo vai trazer um pouquinho sobre reformas urbanas, ou uma reforma urbana. Tá? Muitas vezes as cidades, os centros urbanos estão tão caóticos, né, que nem se para pensar aí se poderia ser diferente tudo isso. Né? Então, vou dar um destaque aí, principalmente com o início, né, do que é a reforma urbana, então. Então, ela é uma política, né, de um planejamento social que é elaborado de uma forma extremamente democrática, né, e que dá o direito à cidade, para as pessoas viverem numa cidade, né? Então, ela é uma ação então que se faz no sentido de readequar o espaço das cidades que não é utilizado ou que é utilizado aí de uma forma precária, deixada do lado, né? E nesses locais, então, que estão abandonados, proporcionar então a construção de moradias, ou de espaços sociais públicos extremamente importantes e que teriam então a função de atender demandas, né, para a sociedade que está em volta desses espaços abandonados, né? Como por exemplo lazer, fazer espaços de cultura, desenvolver algo para melhorar a saúde da população, questão de educação, entre vários outros aí. Tá? E dentro desses espaços, né, dentro dessas áreas abandonadas, né, sobre essas áreas abandonadas, vem muitas críticas, né, que atuam, que são essas críticas, né? Acusam aí o atual sistema capitalista, né, de transformar muitos espaços aí em mercadoria e por isso torna injusto o acesso para as classes menos abastadas e o que contribui então para a difusão de problemas como a favelização, né? As periferias acabam crescendo muito e a segregação urbana, né? Esse distanciamento, essa exclusão, esse afastamento de uma grande porcentagem, de um grande contingente de pessoas dentro das cidades, aos bens que deveriam ser dele também. E por isso, né? Por isso que é preciso repensar a política urbana nacional, estadual, regional, né, e municipal, né, contendo aí o crescimento, né, desordenado, muitas vezes, de algumas cidades, e proporcionando aí um maior e melhor uso de espaços ociosos. Né? Então, por isso tem que se pensar, por isso tem que se reorganizar, por isso tem que se trazer uma reforma para as cidades e dentro de ações de participação popular, dentro de uma redemocratização urbana. Tá? Isso que precisa acontecer e precisa ser feito com urgência, para que todas as pessoas tenham acesso ao que é seu de direito. Tá? Então, uma reforma urbana, né, ela vai, como é que dá dizer assim, vai se compor aí de várias reformas de base, tá? Que seriam aí modificações estruturais, tá? Que iriam então melhorar significativamente a qualidade de vida, tá? E contribuir aí para a ampliação da distribuição, tá? De renda. Esse é o principal foco. E entre essas reformas, então, a gente pode destacar algumas nessas reformas de base, tá? Como reforma agrária, política, educacional, tributária, universitária, né? Do acesso à universidade e segue o leque, né? E aí eu vou destacar algumas principais objetivos aí, estratégias, de ação, então, de uma política de reforma urbana.
tá? E aí nós podemos alencar algumas aí medidas que podem ser utilizadas e bem próximo a nós, né? Nós poderemos fazer isso nas nossas cidades, nas nossas pequenas cidades, em qualquer espaço que a gente esteja inserido, então, tá? Por exemplo, primeiro, uma contenção da especulação imobiliária, extremamente importante para fazer uma reforma, tá? Combater aí os latifúndios urbanos, que são grandes propriedades não utilizadas ou ociosas, que através da implantação então de impostos e multas. Aí a gente começa a combater esses latifúndios urbanos aí. Combater combater a difusão de lotes vagos em zonas densamente habitadas. Outra, frear aí o crescimento desordenado das cidades, proibindo ou controlando o número de aprovações e loteamentos habitacionais, sobretudo aqueles localizados em zonas afastadas dos grandes centros urbanos, que muitas vezes geram problemas de locomoção urbana, né? Geram caos nos meios de transporte. Outra, democratizar as ações públicas de investimento, né, em infraestrutura, que privilegiam somente as zonas nobres das cidades. Tá? Temos que democratizar isso, temos que parar com isso de apenas algumas determinadas áreas ganham investimentos maiores. Né? E aí, trazer contudo, então, para que elas também realizem transformações nos espaços carentes das cidades. Tá? Tem que parar de apenas investir em área no centro, em área nobre, em áreas que já têm grandes investimentos. Temos que trazer a periferia para a qualidade, temos que trazer o entorno das cidades para a qualidade. É isso que tem que se desenvolver. E aí nós vamos trazer uma democratização de espaços. Aí nós vamos trazer um acesso considerado igualitário para todas as pessoas na cidade. Tá? E por essa ótica, então dá para se dizer assim, os movimentos sociais em destaque aí no país e no mundo, né, acreditam na melhoria aí das condições de vida no espaço das cidades, né, que tem que ter uma reorganização total dos bens. Né? Então esses movimentos visam aí o que? A implantação de medidas e leis que agilizem aí e propiciem a execução da reforma urbana, né, em todo o país, não só em áreas, né? E essas reformas elas precisam estar acontecendo o tempo todo, não apenas em épocas de 4 em 4 anos, né? E sobre aí as dificuldades, né, na realização dessa reforma ou dessas reformas aí, os movimentos, né, sociais eles acusam o governo, né, ou os governos, independente aí da época, e o alto grau de influência aí das classes dominantes, que procuram inviabilizar a sua prática, né, a fim de obter o que? Vantagens econômicas a partir da especulação imobiliária. Então a gente também sabe que em determinados momentos sempre a classe dominante ela faz de tudo para manter o caos que está. Tá? Abraço.